Furar um pneu é a única forma em que o universo te obriga a fazer exercício num domingo à tarde, e agora resulta que o ginásio está fechado. Na atualidade, abrir a bagageira e encontrar um vazio absoluto é a nova e frustrante realidade de milhões de condutores. Será uma economia suja ou engenharia brilhante? Fique até ao final do vídeo, porque revelarei a verdadeira razão técnica que as marcas ocultam atrás desse misterioso kit de reparação. Comecemos. O fantasma que levou o pneu, a mão invisível do governo. Para entender por que o pneu sobressalente está a desaparecer, temos de olhar para algo que não se vê a olho nu. Algo que não está no carro, mas que governa tudo: as regulações governamentais. Durante décadas, aos fabricantes de carros não importava demasiado o peso. Os carros eram bestas de aço pesadas, consumiam gasolina como dragões e ninguém parecia preocupar-se. Mas a partir dos anos 70, com as crises do petróleo e mais recentemente com a urgência das alterações climáticas, os governos de meio mundo começaram a apertar os parafusos. Nos Estados Unidos, os padrões CAFE, Corporate Average Fuel Economy, exigem que os fabricantes alcancem determinados promédios de consumo de combustível em todos os veículos que vendem. Na Europa, as normas de emissões Euro são cada vez mais estritas. E aqui está o ponto-chave: cada grama conta, literalmente. Um pneu sobressalente, com a sua jante, o macaco e a chave de cruz, pode pesar entre 15 e 25 quilos, dependendo do modelo. Para um engenheiro que está a lutar para ganhar 1/10 de quilômetro por litro de combustível, 25 quilos é um pesadelo. É como se levasse sempre uma criança pequena na bagageira sem necessidade. Ao eliminar o pneu sobressalente, o carro pesa menos. Menos peso significa menos consumo de combustível. Menos consumo significa menos emissões de dióxido de carbono. E menos emissões significam que o fabricante pode cumprir com os objetivos legais e evitar multas multimilionárias. Parece uma tolice, mas quando multiplicas essa economia de peso pelos milhões de veículos que uma companhia vende cada ano, o impacto nas suas contas de resultados é enorme. E não só nas contas, também no meio ambiente. É uma vitória silenciosa, mas tem um preço: a sua tranquilidade na estrada. O jogo do Tetris. Por que as baterias precisam do seu espaço? Mas o peso é apenas a metade da história. A outra metade é o espaço. E aqui é onde a coisa se torna realmente interessante. Os carros modernos estão repletos de tecnologia que não existia há 20 anos. Sistemas de som massivos com altifalantes por todas as partes. Suspensões complexas que se adaptam ao terreno. Filtros de escape avançados para cumprir com as normas antipoluição. E depois está o grande devorador de espaço, a bateria. Com a chegada dos híbridos e os veículos elétricos, os engenheiros enfrentaram um problema monumental. Onde diabo pomos as baterias? São pesadas, são volumosas e, sobretudo, são perigosas se colocam no lugar errado. Num choque, uma bateria mal localizada pode converter-se num projétil letal ou incendiar-se. Os engenheiros procuraram o lugar mais seguro do carro para colocar essas pesadas caixas de lítio, e resulta que o lugar perfeito é justo onde costumava estar o pneu sobressalente, na parte traseira, sob a bagageira, numa posição baixa e central. É o sítio ideal para o centro de gravidade e para proteger as baterias em caso de impacto. É um jogo de Tetris à escala industrial. Se queres meter uma bateria híbrida e, além disso, queres uma bagageira espaçosa para que caibam as malas e, além disso, queres que os passageiros de trás tenham espaço para as pernas, algo tem de ceder. E esse algo, tristemente, é o pneu sobressalente. Era o único componente que não era estritamente necessário para que o carro se movesse. O oco do pneu converteu-se no oco da bateria e o pneu ficou na rua. O pneu que anda sobre as brasas, os run flat e a sua promessa de liberdade. Quando os fabricantes de luxo, como BMW ou Mercedes, decidiram eliminar o pneu sobressalente, enfrentaram um problema de imagem. A sua clientela não ia aceitar ficar parada na estrada como qualquer mortal.
assim que desenvolveram uma tecnologia que parecia tirada da ficção científica, os pneus Run Flat, ou de rodado plano. Estes pneus têm uma construção especial nas suas paredes laterais, reforçadas com camadas adicionais de borracha e materiais resistentes. Quando perdem todo o ar, não colapsam como um pneu normal. As paredes reforçadas mantêm a forma, suportando o peso do veículo. A promessa é tentadora. Podes continuar a conduzir, normalmente até 80 km, a uma velocidade reduzida de uns 80 km por hora, até chegar a uma oficina. Em teoria, é a solução perfeita. Não tens de mudar a roda na beira da estrada com carros a passar a 120 por hora. Não tens de sujar as mãos. Não tens de carregar com um sobressalente enorme. Simplesmente continuas a conduzir. Mas a realidade tem matizes. Os pneus Run Flat são significativamente mais caros que os convencionais. Podem custar o dobro ou inclusive mais. Além disso, oferecem uma condução mais rígida, porque essas paredes reforçadas transmitem mais vibrações ao habitáculo. E o pior, se furas, nem sempre se podem reparar. Muitos fabricantes recomendam substituí-los embora o dano seja menor, porque a estrutura interna pode ter sofrido danos invisíveis. E depois está o tema do sensor de pressão, que costuma ter de ser recalibrado ou substituído. Em resumo, funcionam, mas a um preço elevado e com limitações. O kit mágico que quase nunca funciona, o selante e o compressor. Para a maioria dos carros convencionais, a solução que oferecem os fabricantes é muito mais modesta e, sejamos sinceros, muito mais decepcionante. É o temido kit de reparação de pneus, uma garrafa de plástico com um líquido viscoso e pegajoso e um pequeno compressor elétrico que se liga ao isqueiro do carro. A ideia soa bem no folheto de vendas. Conectas o compressor à garrafa ao pneu, ligas o motor e o líquido injeta-se dentro da roda enquanto o compressor a infla. O selante, ao girar a roda, estende-se pelo interior e tapa o furo desde dentro. Em teoria, podes continuar a conduzir, embora a velocidade reduzida, até uma oficina. O problema só funciona em casos muito específicos. Se o furo é um pequeno prego na banda de rodagem, pode funcionar, mas se o pneu tem um corte lateral, se rebentaste contra um lancio, se o buraco é maior do que uns milímetros, o selante não serve para nada. Derramar-se-á pelo corte sem o tapar. E agora tens um pneu cheio de cola inservível e uma oficina que te vai olhar com cara de poucos amigos porque limpar esse engrudo das jantes é um pesadelo. Além disso, o kit não serve se o que tens é um estouro completo, e não serve se o furo é no flanco. E uma vez usado, o pneu costuma ter de ser substituído, porque o selante suja os sensores de pressão e os mecânicos não querem saber nada. É, em muitos casos, uma solução de emergência que só funciona para emergências muito pequenas. Para tudo o resto, existe o telefone do reboque. O negócio da economia, por que os fabricantes sorriem no banco? Não podemos ser ingênuos. Atrás desta desaparição também há uma razão puramente econômica, e é das que fazem sorrir os diretores financeiros. Um pneu sobressalente completo, com o seu pneu, a sua jante de aço ou alumínio, o macaco, a chave de cruz e as espumas para segurar tudo, custa dinheiro. Um fabricante pode poupar entre 100 e 200 euros por cada carro que não inclui este equipamento. Parece uma quantidade pequena, mas quando uma companhia vende 2 milhões de carros por ano, estamos a falar de economias de centenas de milhões de euros. Benefício puro. Além disso, ao eliminar o sobressalente, libertam espaço na cadeia de fornecimento, simplificam a logística e reduzem o peso, o que já vimos que lhes ajuda com as emissões. É um win-win para eles, uma vitória em todas as frentes. O único que perde é o condutor que fica parado num domingo à noite numa estrada secundária sem cobertura. Por se fosse pouco, alguns fabricantes inclusive começaram a vender o kit de reparação como um extra opcional, ou a oferecer o pneu sobressalente só em versões mais caras. Assim que não só poupam dinheiro, mas também te cobram por ele se o queres. O cúmulo da ironia. O regresso do passado, a roda de emergência que não é uma roda.
Há uma solução intermédia que alguns fabricantes estão a adotar, sobretudo em modelos onde o espaço é um pouco menos crítico. A roda de emergência dobrável ou temporary spare é mais pequena e leve que uma roda normal, às vezes insuflável, e ocupa menos espaço, mas tem limitações. Só serve para distâncias curtas, não se pode usar a mais de 80 km por hora e dá uma condução estranha porque é mais pequena que as outras três. É um remendo, mas pelo menos é um remendo que te permite chegar a uma oficina sem chamar o reboque. Outra tendência é o serviço de assistência em estrada incluído. Muitas marcas, ao eliminar o sobressalente, oferecem-te uns anos de assistência gratuita com reboque. A ideia é que se furas, ligues, esperes e te levem. É cômodo sim, mas e se estás numa zona sem cobertura? E se é de madrugada e a espera é de 2 horas? A autonomia do condutor vê-se reduzida a 0. Dependes completamente de um serviço externo. Assim que a próxima vez que levantares o tapete da bagageira do teu carro novo e encontrares esse oco vazio, essa pequena garrafa de plástico e esse compressor frágil, já sabes o que aconteceu. Não é um erro. É o resultado de uma complexa equação onde intervêm regulações governamentais, engenharia de baterias, economia de combustível, espaço interior e, por suposto, os benefícios das empresas. O teu pneu sobressalente foi vítima do progresso. Sacrificaram-no no altar da eficiência e da eletrificação. E o mais provável é que não volte. O futuro são carros mais leves, mais eficientes, com baterias enormes. E sim, sem esse pesado e volumoso sobressalente que ocupava um espaço agora necessário para outras coisas. O que significa isto para ti, o condutor? Significa que tens de estar preparado. Se compras um carro novo, antes de sair do concessionário, abre a bagageira e vê o que há debaixo. Se não há pneu, pergunta que opções tens. Podes comprar um pneu sobressalente por separado, se o fabricante o oferece. Podes informar-te sobre os limites do kit de reparação. E, sobretudo, assegura-te de que o teu seguro tem assistência em estrada e de que levas o telefone sempre carregado. Porque, ao final, a desaparição do pneu sobressalente é um símbolo da nossa época. Ganhamos em eficiência, em tecnologia, em espaço para baterias e bagageira, mas perdemos um pouco dessa autossuficiência que tínhamos antes, essa capacidade de resolver um problema com as nossas próprias mãos na beira da estrada. O progresso tem sempre um preço, e às vezes esse preço é um domingo à noite à espera de um reboque debaixo da chuva.